Quando o Senhor Jesus chamou meu Oremos. coração. Senhor Deus, Pai Santo, obrigado por Tua graça e bondade, Senhor. Nos ajuda, Pai, a meditarmos na Tua santa palavra. Fala conosco, Senhor Deus, não nos deixe sair daqui sem que a Tua voz seja ouvida, Senhor. Quebra o nosso coração, quebra a nossa vida, Senhor. Nos refaz conforme o Teu querer. Ó Deus Santo, fala por meio do Teu Espírito, me usa conforme a Tua vontade. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Podemos sentar, irmãos. Nossa mensagem aqui hoje, ela tem como título o Teodrama de um Deus Criador e Redentor. Vocês sabem por que o ser humano ele gosta de contar histórias? Nós gostamos de historinhas. Inventar histórias, ouvir histórias, assistir histórias. Isso porque Deus nos criou para experimentar a vida por meio do nosso corpo, construindo e vivenciando histórias. A nossa vida é uma história que está sendo vivida. Tudo isso Deus nos permite experimentar para que a gente possa experimentar a glória da vontade de Deus, nos alegrarmos com ela, experimentarmos essa alegria em nossas vidas. Muitos teólogos compreendem que a melhor forma de explicar a realidade é por meio de narrativas. As narrativas são a melhor maneira de você explicar as coisas. E isso porque Deus criou o mundo assim. A existência é uma grande narrativa. Deus se relaciona conosco por meio de uma grande narrativa. Por isso que você vê as principais ideologias tentando explicar a realidade por meio de narrativas. Tentando explicar o mundo por meio de narrativas. Tentando dar a explicação de como resolver as coisas por meio de narrativas. Por exemplo, a narrativa da ideologia marxista entende que o problema do mundo é a desigualdade. E essa desigualdade ela é fruto de uma diferença entre segmentos, que pode ser os empresários e os proletariados, os trabalhadores e os empresários. Ou seja, eles expõem que o mundo então surgiu a partir, a sociedade ela tem injustiças por causa das desigualdades, e essas desigualdades então para serem vencidas precisa haver políticas públicas que vão incentivar a igualdade entre pessoas, o governo e tal. E aí essa narrativa, ela tenta expor o mundo, os problemas, e cada narrativa dessa tem a sua ideia de pecado. O que é o pecado? O pecado é haver desigualdade. Qual é a solução? O governo tomar ação para resolver o problema. Essa é a narrativa, ou seja, quem são os heróis, quem são os vilões, qual é o real problema, como resolver, como isso aconteceu. Nós temos então essa situação em que essas ideologias elas exprimem as suas narrativas. Quando você vai então para o feminismo tem os seus vilões, tem o seu problema. O problema é o quê? É o machismo. O vilão é o quê? É o homem. A solução é o quê? São os movimentos feministas. Qual é a dinâmica? É o machismo estrutural, sociedade patriarcal. Ou seja, são narrativas que tentam explicar o mundo, como o mundo está, qual a situação então para se resolver o problema. Você vai para as ideologias LGBTQI+, que o mais é porque para não botar mais letra na frente. Então essas ideologias elas vão então explicar o quê? O problema é a sociedade tradicional, é o preconceito. E aí para resolver você vai... Ou seja, nós estamos vivendo uma guerra de narrativas. Narrativas de esquerda, narrativas de direita, narrativas ideológicas, narrativas científicas, narrativas filosóficas. E isso tudo só existe porque nós fomos criados dentro de uma grande narrativa.
E o que essas narrativas fazem é apenas tentar encontrar uma explicação fora da verdade, fora da palavra revelada de Deus. E Deus nos revelou uma grande narrativa. Nós somos participantes de uma narrativa que se divide em 4 atos: criação, queda, redenção e glória. Um Deus criador criou todas as coisas. Os seres criados por Deus foram criados para provar o muito bom da alegria que Deus iria fornecer para eles ao viverem em adoração ao Senhor, ao experimentarem a sabedoria, a beleza, a bondade, a graça de Deus. Mas esses seres se rebelaram e disseram: não, nós não vamos viver do seu jeito, nós não vamos viver da forma como você nos criou, a gente vai inventar uma forma de viver. E isso trouxe a queda. A rebeldia e a arrogância humana trouxe a queda ao mundo. E o pecado então tomou conta da humanidade, trouxe a maldade para o coração humano. E Deus, em sua infinita graça, providenciou um caminho de resgate, onde Deus se fez carne através do seu Filho Jesus Cristo, habitou no meio de nós e propôs em si mesmo o perdão dos nossos pecados. Todo aquele que crê no caminho, verdade e vida, retornará à comunhão com o Criador, vivendo uma vida redimida no meio dessa criação caída, até o dia em que o Pai enviará seu Filho para retornar e julgar a maldade desse mundo, por meio da sua volta como Rei, destruindo a criação, criando uma nova criação e fazendo todas as coisas novas, e tendo para si um povo resgatado eternamente. Essa é a grande narrativa. Quem são os vilões? Nós mesmos. Quem é o herói? Cristo. Qual é o problema? Pecado. Essa é a narrativa bíblica. Diante disso, estamos aqui agora no livro de Apocalipse, naquilo que a gente pode entender que é o clímax do livro. O livro, se você for dividir o livro em 2 partes, você tem 2 grandes partes. Antes do capítulo 12 e depois do capítulo 14. O capítulo 12 a 14 nós temos um capítulo que é o prelúdio do livro, onde é trazido uma ideia do teodrama, da grande narrativa da qual Deus está agindo, na qual Deus está agindo. Antes do capítulo 12, nós temos então o mundo avançando em sua perversidade, a igreja avançando na pregação do evangelho, e cada vez mais a perseguição sendo ampliada contra o povo de Deus. Essa perseguição alcança níveis extremos, até que Deus diz: chega. A partir do capítulo 14, depois desse prelúdio, nós temos então o julgamento de Deus sobre o mundo. A ira de Deus sendo derramada, o julgamento do mundo e a restauração de todas as coisas. Temos na segunda parte de Apocalipse. Portanto, abram suas Bíblias lá em Apocalipse 12. Nós temos do verso 1 até o verso 4 a apresentação de 4 grandes personagens, do verso 1 ao verso 4. Esse prelúdio, ele é uma história alegórica que nos apresenta uma verdade, é uma imagem poética que nos apresenta uma verdade eterna. E nessa imagem poética, ele apresenta 4 grandes personagens, do verso 1 ao verso 4, que são os personagens que a gente vai ver agora. Primeiro, verso 1. Viu-se grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Essa mulher estava vestida de sol com a lua debaixo dos pés. Isso dá a ideia de realeza, majestade. E uma coroa de 12 estrelas na cabeça. 12 significa povo de Deus. A simbologia, a gente já trabalhou isso nas outras mensagens.
simbologia para povo de Deus. Ela é coroada com 12 estrelas, mostrando que a coroa dessa mulher é o povo de Deus. O que traz majestade a ela é o povo de Deus. Nós temos então aqui a identidade dessa mulher. Alguns afirmam que essa mulher é Israel, outros afirmam que essa mulher é a igreja, e outros afirmam que essa mulher é Maria. Maria, mãe de Jesus. Primeiro passo, a gente não compreende que ela é Maria, mãe de Jesus. Por quê? Porque dentro da narrativa bíblica, Maria não é colocada em nenhuma outra condição que não seja a serva escolhida por Deus para gerar no seu ventre o Filho de Deus. Ponto. Ela não é adorada, ela não reina, ela não intercede. Nós não vemos isso em lugar nenhum da Bíblia, esse ensino para a igreja. Não existe esse ensino nas Escrituras. Esse ensino é específico da tradição católica. Esse ensino não está em lugar algum da Bíblia. Por isso, se eu entendo que essa mulher é Maria, eu estou provocando uma distorção na narrativa. Essa mulher, ela também não pode ser somente Israel, porque eu não posso reduzi-la à nação de Israel. Para que eu possa fazer isso, eu tenho que fazer algumas considerações prévias, que eu não fiz aqui. Então, se eu afirmar isso agora, eu vou desconstruir o que eu venho afirmando até agora. Então, eu tenho que assumir algumas coisas lá para trás, para que isso de fato seja Israel. Mas eu também não posso afirmar que isso é a igreja, por quê? Porque ela existe antes que o Filho de Deus nascesse. E a igreja só existe depois do Filho de Deus nascer. Certo? Qual então é a explicação que faz mais sentido? Aqui nós temos, nessa mulher, a representação da agência divina na formação do seu povo. Deixa eu explicar melhor para você. Deus, Ele tem um povo, e esse povo só vem à existência por meio dessa mulher. Essa mulher não é uma pessoa, um personagem fixo, não é uma identidade, não é um ser. Ela é uma agência, ela é um significado. O povo de Deus, para vir à existência, eles não vieram em naves espaciais, eles não vieram de repente, apareceram do nada, mas eles vieram por meio da ação de Deus, gerando no ventre dessa mulher o seu povo. Então essa mulher não é assim como os anciãos. Eu não posso chegar e afirmar que são personagens, mas eles são uma ideia. Eles apontam para uma ideia. Então essa mulher, ela é então majestosa e é coroada pelo povo de Deus, pois o povo de Deus é o fruto, é a coroa de sua existência. É aquela que gera o povo de Deus. Por isso ela no Antigo Testamento estava representada em Israel. No Novo Testamento está representada na igreja, mas Israel. Sendo a igreja tanto de judeus quanto de gentios convertidos. Ou seja, ela é a representação da ação de Deus ao gerar seu povo. Isso vai ficar mais claro à medida que a gente for caminhando aqui. Qual era a missão então dessa mulher aqui no texto? Primeiro a gente entendeu agora a identidade dela. Qual é a missão? O verso 2. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher estava grávida. A missão dela era gerar um filho. Esse filho, nós já vimos aqui, já lemos no início do culto, que esse filho é Jesus Cristo. E essa mulher então geraria o Filho de Deus no meio de angústias, no meio de momentos de angústia.
Agora você vê uma outra figura. Essa outra figura ela vai contrastar com essa mulher, porque você vai ver que essa mulher, ela durante toda a sua trajetória, ela sofre. Tanto para dar à luz, quanto fugindo. Ela sempre recebe a vingança do dragão, que é a segunda figura que vai vir aqui. É interessante que o próprio Cristo, ele nos relata, e nós vemos isso nas Escrituras, que o povo de Deus sempre padeceu perseguições. A obra de Deus nessa terra sempre avançou com aflição. Porque esse mundo sempre se levantou contra a ação do povo de Deus. Estando esse povo em Israel, estando esse povo na igreja. A gente vê lá no Jardim do Éden, o mal se levantando contra o povo de Deus, sem que o povo de Deus tenha culpa alguma. Quando nós vemos na representação de Caim e Abel. Abel não estava adorando porque queria provocar inveja no seu irmão. Mas o seu irmão sentiu inveja porque Abel era a representação do povo de Deus naquele momento. E que levantou e despertou a ira daqueles que se levantam contra Deus. É por isso que Jesus ele disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É por isso que o apóstolo Paulo ele disse que aqueles que querem viver piedosamente serão perseguidos, porque querem viver do jeito correto no mundo errado. É então que a gente vê agora uma segunda figura, uma figura agressiva, uma figura perversa, uma figura má. O verso 3 diz: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A identidade desse dragão, mais à frente, é especificada como a antiga serpente, Satanás. Então esse dragão é o diabo, Satanás, o acusador. Esse dragão, ele possui 7 cabeças, que representam sua autoridade, 10 chifres que representam os 10 reinos humanos nos quais ele detém o poder, e os 7 diademas que são coroas de um reinado perfeito. A grande questão é que quando nós entendemos o contexto do texto, nós percebemos que toda essa imagem do próprio dragão e as imagens que ele cria são paródias, são imagens falsas. O reinado dele parece ser reinado, mas não é. A autoridade dele parece ser autoridade, mas não é. E os diademas dele parecem ser coroas, mas não são. Ele tem apenas a aparência de ser, mas ele não é. E qual é, assim como a missão da mulher é gerar povo para Deus, e ao mesmo tempo gerar o Filho de Deus, essa mulher gera essas duas coisas, o povo de Deus e o Filho de Deus. O dragão também tem uma missão. Ele realiza alguns atos nesse drama, nessa peça. O primeiro ato que ele realiza nessa peça é o que ele dá no verso 4. A sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. O primeiro ato desse personagem é ter influenciado de modo ativo 1/3 dos anjos do céu, para que esses anjos, junto com ele, se rebelassem contra o Criador. A gente vê a figura desse personagem também descrita lá com o imperador Tito, imperador de Tiro, do rei, lá em Ezequiel. É fato que aquele texto se refere ao imperador, mas muitos teólogos afirmam, e eu concordo com isso, que aquela imagem lá também faz uma alusão a Satanás e sua queda. Ele encheu o seu coração de arrogância contra Deus. Ele achou então que poderia destronar Deus e fazer do universo um lugar melhor, entre aspas, sem Deus. É impossível isso. Perverteu os seres para se juntarem a ele nessa rebelião contra Deus, 1/3 deles. E por isso o texto diz que com sua cauda ele fez esse ataque
e levou 1/3 dos seres celestiais com ele, dos anjos. O segundo ato que esse dragão realizou nesse drama eterno, ele diz aqui no verso 4: e o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Ele então concentrou-se e disse assim: eu agora vou destruir o filho de Deus que virá por meio dessa mulher. Nós sabemos que Cristo veio da nação de Israel, povo santo de Deus. No Antigo Testamento, povo esse que era chamado de esposa de Deus, uma esposa adúltera. Nós vemos isso também no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a igreja é chamada da noiva de Cristo, mas que é fruto da esposa de Deus, Israel. Nós vemos então nessa figura a imagem da mulher que geraria o filho de Deus. E o dragão, diante desse entendimento, estaria diante dessa mulher, esperando o filho vir, para que pudesse devorar o filho de Deus, como ele tentou. E a gente sabe no Evangelho que ele tentou isso por meio de Nero, ele tentou isso de várias maneiras, tentou isso na cruz, só que aí na cruz ele quebrou a cara, porque a cruz não era a derrota, era a vitória. Então aqui nós vemos que esse dragão, ele é chamado em João 12:31 de o príncipe deste mundo. Em Efésios 2:2 ele é chamado de príncipe dos poderes do ar. 2 Coríntios capítulo 4, verso 4, ele é chamado de o Deus deste século. Em Apocalipse 12:9, ele é chamado de o sedutor de todo mundo. É nesse trecho aqui que nós vemos 4 personagens muito bem estabelecidos. O primeiro, Deus gerando o seu povo através do ventre da mulher vestida de sol. Nessa geração ele gera a nação de Israel no ventre dela, gera a igreja a partir do ventre dela e gera a partir do ventre dela o filho dele. E isso Deus faz porque Deus deseja em amor relacionar-se com um povo redimido, um povo dele que ele gerou no ventre dessa mulher. Mais uma vez, essa mulher não é uma deusa, não é uma idealização desse movimento de Deus, de gerar povo. Ela é o ventre que gera povo. Isso é óbvio que é fruto da ação de Deus, certo? Então nós vemos que Deus, ao buscar relacionar-se com o seu povo, ele gera esse povo para relacionar-se com ele. Mas ao mesmo tempo ele gera esse povo para, a partir desse povo, trazer seu filho, para que seu filho redima esse próprio povo. Olha que plano mirabolante, que plano sábio, infinito e poderoso. O segundo personagem que nós vemos representado é a mulher, essa agência divina, esse ventre gerador do povo de Deus, mas também que gera o filho de Deus. As angústias dessa mulher são derivadas do pecado desse mundo. Ter filhos passa a ser doloroso, porque esse mundo, ele se levanta contra a criação de Deus. Lembra a semente da mulher que pisaria na cabeça da serpente? A semente da mulher essa, que era uma personificação da nação de onde viria o Salvador. E é óbvio que viria do ventre de uma mulher. Mulher essa que Eva achou ser Caim, mas Caim matou Abel. Achou ser Sete. Sete gerou Enos. Enos vai gerando até Abraão, Isaac, Jacó, Davi, até Jesus. E essa nação gerando, através dela, o Filho de Deus. O terceiro personagem, então, é o filho gerado na mulher, em meio às angústias de um mundo caído. Esse filho é gerado por meio dela. E o dragão deseja devorá-lo, quando ela gerá-lo. Todas as profecias do Antigo Testamento apontavam para a geração desse filho, por meio dessa nação, por meio dessa mulher, do povo de Deus.
E a busca do dragão então era destruir esse propósito. E o quarto personagem é o dragão, que causou rebelião no reino celestial e que deseja destruir o plano redentor do Senhor. Meus irmãos, esse dragão, ele encheu o seu coração de ódio contra Deus. Ele é a própria arrogância, ele é o próprio ódio, ele é a própria maldade, ele é o extremo da perversidade, ele é o oposto da bondade de Deus, ele é o ódio ao Criador. Apesar da referência em Ezequiel 28 ser feita ao imperador, mas os motivos do coração do imperador apontam para um movimento de arrogância muito maior do que o imperador. E esse movimento de arrogância foi posto no coração do imperador pelo rei da arrogância, Satanás. Por isso que a gente pode entender aquele texto também como algo que aponta para algo maior do que o próprio imperador. Ele rebelou-se contra Deus, levando um ataque no céu, através do engano de 1/3 dos anjos. Ele odeia tudo que Deus ama, e ama tudo que Deus odeia. Ele deseja ensinar que existe verdade, bondade e alegria fora de Deus. Esse é o seu plano de vida. Ele tenta, por sua arrogância, provar que ele está certo, mas cada vez que ele percebe que está errado, ele se enche ainda mais de ódio contra Deus. E como ele não pode destruir Deus, ele tenta destruir tudo que Deus ama e tudo que Deus faz. Uma ilustração para fazer você entender um pouco mais do sentimento do diabo. Estava refletindo em casa e pensei no seguinte coisa, talvez você já deve ter visto isso em filmes. Imagina um criminoso, extremamente perverso, maligno mesmo, daquele tipo de cara com a mente muito má. Imagina que esse cara é pego, preso, e mesmo ele amarrado e sabendo que ele não vai conseguir escapar dali, ele arrogante, ele diz assim: me esperem, me aguardem. Ele tenta mexer com a mente da polícia, ele ameaça, ele xinga, ele diz que não perdeu, que não foi derrotado, mas ele sabe que foi. Na realidade ele sabe que não vai conseguir, mas o prazer dele é fazer o mal, despertar ódio, provocar medo, escravizar almas, escravizar mentes, destruir o máximo possível de pessoas, para provar que ele sempre teve certo. Ele tem prazer de provar que Deus está errado, mas ele não consegue. E isso leva ele a ainda mais ódio, e mais ódio, e mais ódio. Ele não ama ninguém, nem os seus adoradores ele ama. Ele despreza a todos, inclusive aqueles que se submetem a ele. Ele sente nojo da humanidade, porque a humanidade é fruto do amor de Deus, mesmo a humanidade corrompida. E aí, diante desses personagens, o drama começa. O verso 5 diz: ela, a mulher, deu à luz um filho, homem, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. Esse filho homem que governa as nações é Jesus. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Ele senta-se, ele espera e diz: deixe nascer. Eu não consigo pegar ele no trono, mas eu pego ele na manjedoura. Não consegui na manjedoura? Eu pego ele no templo. Não consegui no templo, eu pego ele na cruz. E quando ele pegou na cruz, ele disse: agora sim, eu esmago ele. Mas ele foi derrotado. Ele achava que estava vencendo. Ele talvez tivesse um pouco de esperança no seu coração de que iria provar alguma coisa, e o que ele provou foi derrota. Porque o filho foi levado aos céus, pois ele irá reinar eternamente. Essa é a determinação dada por Deus ao seu filho. E Deus cumpre o seu propósito, e não há ninguém que possa impedir a mão do Senhor. E Satanás então foi derrotado na cruz.
Ele foi derrotado na cruz. Já não resta mais vitória. Já não resta mais nada para ele. A cruz é a absoluta vitória de Deus. A aparente derrota da cruz é a absoluta vitória de um Deus soberano, de um Deus de amor, de um Deus de graça. Então a primeira derrota dele, prego batido e ponta virada, o caixão foi fechado na cruz do Calvário, quando Cristo ressuscitou. Ali foi a morte da morte na morte de Cristo. O fim das trevas. O fim da falta de esperança. A vitória do Senhor. E essa foi a primeira derrota do dragão, a cruz. Mas aí o verso 6 diz que a mulher, porém, fugiu para o deserto, lugar de angústia, onde Deus lhe havia preparado um lugar. Ela foge, para que nele a sustente durante 1260 dias. Ou seja, ela vai para um lugar, para um deserto, um lugar de angústia, de privação. E naquele lugar ela vai ser sustentada por 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio. Esse é o período da grande tribulação. Essa mulher irá para o deserto, nesse lugar de angústia, e será protegida por Deus durante 3 anos e meio, apesar de toda a angústia do deserto na qual ela vai passar. E aí, o diabo, o dragão, a serpente, tenta sua segunda batalha. Verso 7. Então estourou a guerra no céu. Miguel e os seus anjos, Miguel é um arcanjo, é um líder dos anjos, e os seus anjos lutaram contra o dragão, que também era um arcanjo. Também o dragão e os seus anjos lutaram. Estourou uma guerra no céu. Eles queriam o trono, mas não conseguiram sair vitoriosos e não havia mais lugar para eles no céu. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Segunda derrota. Mais uma vez envergonhado, mais uma vez destruído. Já não existia mais lugar para ele no céu. Ele está sendo empurrado para o abismo, porque ele cai do céu para a terra e da terra para o abismo. Mas antes disso, ele sabe que pouco tempo resta. A cabeça dele foi esmagada, mas ele continua se debatendo, tentando vencer. A derrota no céu levou ao cântico de vitória. Pois o diabo foi derrotado na cruz. O diabo foi derrotado no céu. E é nesse ponto que existe o cântico no verso 10 que diz: então ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Ele não tem mais autoridade para me acusar, meu irmão. Ele não tem mais autoridade para acusar você. Não, mas e isso? Não, mas e aquilo? Acabou. Tetelestai, está consumado. Não existe mais espaço no céu para ele. Ele está sendo empurrado, ele está sendo comprimido, ele está sendo passo a passo destruído, destronado e será consumido pelo fogo de Deus. E por que ele não pode mais nos acusar? Por que ele não pode mais acusar você dos seus pecados? Por que ele não pode mais? O verso 11 diz: eles o venceram. E aí você diz: eu venci? Venceu. Como? O texto diz: por causa do sangue do Cordeiro. Você venceu por causa do sangue do Cordeiro. Não foi a sua obra, não foi suas ações, não foi sua fé, não foi sua capacidade, seu potencial, seu poder próprio, uma fé, uma fezinha. Não, foi graça. Sangue do Cordeiro derramado na cruz. A obra dele me salva.
Eu não sou salvo pelas minhas obras. Ninguém aqui é salvo por suas obras. Você pode dar esmola, você pode queimar o seu corpo, você pode fazer o que for, você pode fazer as maiores, melhores obras de Madre Teresa de Calcutá, do mundo inteiro. Você não vai ser salvo por nada que você fizer. Porque não é assim que salvação vem. A nossa vitória não são as nossas obras. A nossa vitória é crer no sangue do Cordeiro. É crer na vitória da cruz. Essa é a nossa vitória. Crer no sangue da cruz. Se nós formos acusados, nós proclamamos o sangue da cruz. Se nós estivermos com medo, nós proclamamos o sangue da cruz. Se nós estivermos angustiados, nós lembramos do sangue da cruz, da vitória da cruz, de alguém que foi moído para que eu não tivesse medo, de alguém que foi moído para que eu pudesse caminhar em vitória. Não a vitória desse mundo, não a prosperidade material desse mundo, mas a prosperidade de saber que o meu nome está escrito no livro da vida, de que ninguém riscará o meu nome daquele livro. Essa é a minha vitória, é nisso que eu me glorio, não em mim, mas naquele que me salvou. É isso a tua glória, meu irmão, naquele que te salvou. E por isso nós vencemos por causa do sangue. Satanás então, ele acha que vai vencer, mas ele já foi derrotado. Não resta mais nada. Nós podemos proclamar isso com confiança. Eu não tenho medo do diabo. O diabo não tem poder sobre a minha vida. Ele não tem poder sobre mim, ele não tem poder sobre a minha família, ele não tem poder sobre nada, absolutamente nada, pois o meu Deus é quem tem todo o poder, pois ele venceu. Mas não é só por isso, não é só o sangue, mas é o efeito do sangue. E qual é o efeito do sangue na vida de um crente? O texto continua dizendo, por causa da palavra do testemunho que deram. É por causa de testemunhar, meus irmãos. Nós somos testemunhos vivos da transformação. As nossas vidas são testemunho vivo. As nossas escolhas santas. Quando eu tenho duas escolhas, obedecer ou desobedecer, quando eu obedeço, isso é reflexo do sangue. E isso humilha Satanás. Mais uma vez ele é humilhado. Mas quando eu desobedeço, eu devo questionar. Existe um sangue me cobrindo? Eu quero viver desse jeito? E aí eu devo me questionar. Existe um sangue no qual eu me entreguei? Ou eu ainda sou escravo do pecado, de Satanás, da morte? Porque o diabo não me vence por causa do testemunho que eu falo e que eu vivo. Ele não me vence. Porque ele continua dizendo, mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Não amaram a própria vida, mesmo diante do perigo, da própria morte. Eles sabem para onde vão. Eles sabem que a vida eterna é muito maior. Eles sabem que o que há no céu é maior do que o que há nessa terra. Eu já trouxe uma mensagem aqui sobre isso. Às vezes a gente pode até ter medo de dizer assim, pastor, como é que vai ser em um ambiente de perseguição o povo de Deus aqui? Como é que vai ser nessa situação? Já é, meu irmão. Vai na Coreia do Norte, vai nesses países do olho puxado. No Canadá, recentemente, um pastor foi pregar que casamento é feito por homem e mulher, foi preso, passou 6 meses na cadeia. Foi classificado como discurso de intolerância, discurso de ódio, porque ele ensinou o que a Bíblia ensina, o que é família. Mas isso é discurso de ódio. Nós estamos sendo perseguidos lentamente, passo a passo, isso já acontece. O nosso país ainda não. Mas a Bíblia diz que virá a apostasia, e a partir da apostasia se manifestará o homem do pecado, o filho da perdição, o anticristo. A Bíblia profetiza isso. Então hoje nós estamos num país livre, mas um dia esse nosso país vai perder essa liberdade. Esse é o caminho, irmãos. Essas profecias.
É assim que vai acontecer. Pode ser que não aconteça na minha geração, mas eu preciso preparar os meus pequenos. Os nossos filhos precisam ser preparados. Podem não ser os meus filhos, mas podem ser os meus netos. Eles podem viver num país igual os países dos olhos puxados, alguns deles. O Brasil pode se tornar isso. O Canadá está caminhando para isso. Inglaterra também. A Europa já é pós-cristã. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão. Jesus disse: não temam quando forem postos diante de reis, com o que há vez de dizer, o Espírito Santo vos colocará a palavra na sua boca. Entenda uma coisa, no dia em que isso tudo acontecer, essa geração de crentes verdadeiros serão revestidos de um poder para testemunhar tão grande, um avivamento tão poderoso na vida desses jovens, que Satanás irá mais uma vez ser derrotado. Sabe por quê? Porque eles mostrarão que eles amam mais a Cristo do que a própria vida. Quando você ama mais a Cristo do que a própria vida, Satanás ele é derrotado na sua vida. Porque é reflexo do sangue do Cordeiro. É o que você foi chamado para testemunhar. Ou será que nas horas de tribulação você não percebeu o que você recebeu? Nas horas de angústia e tribulação na tua vida, você percebeu que você recebeu uma força que você não tinha? Você chegou a entender isso? As tribulações que você já passou agora, você recebeu uma força que você não sabe de onde veio. E não diga que é porque você é forte, não. Não tire a glória de Deus. Você é fraco. Você é fraco. A força que você tinha veio do Espírito de Deus, que está em você. Não é você. Não se glorie. Não roube a glória que pertence ao Senhor. Você não é nada. Você é pó. Você vai voltar para o pó. Mas é como o apóstolo Paulo diz: quando eu sou fraco, é que eu sou forte. Na minha fraqueza repousa sobre mim o poder de Cristo. Por isso eu me glorio na minha fraqueza, porque quanto mais fraco eu sou, mais eu repousa sobre mim um poder inexplicável do Senhor. E é isso que ele diz aqui: por isso alegrem-se os céus e vocês que neles habitam, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. O cântico diz: terra e mar, abram os olhos, porque Satanás ele desceu até vocês cheio de fúria, e ele vai tentar perverter o máximo da criação de Deus. Ou você acha que essa maldita e diabólica ideologia de gênero não é uma perversidade satânica na mente dos nossos filhos? Para desconstruir a criação de Deus. Tudo isso são os ataques. São esses ataques que estão cada vez mais sendo intensificados. E o verso 13 diz: quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz o filho homem. Ele disse: ok, eu caí na terra, eu perdi no céu, perdi na cruz, agora na terra eu vou vencer. Eu vou destruir o povo de Deus. Verso 14: mas foram dadas à mulher as duas asas da grande águia, para que voasse para o deserto. Lembra que lá atrás ele disse que ela iria para o deserto? É exatamente, ele está repetindo a mesma coisa, só que agora está detalhando o que aconteceu. Para o seu lugar, aí onde é sustentado durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que é isso? Tempo, tempos, 2, e metade de um tempo, meio. O que é isso? 1, 2, 3 e meio, 3 anos e meio. Então ela é sustentada por 3 anos e meio. Fora do alcance da serpente. A serpente não consegue destruí-la. Lembra que a gente viu lá atrás a ideia das duas testemunhas, que Deus irá sustentá-las por 3 anos e meio enquanto elas testemunham, e que vai sair fogo da boca delas, e que o mal não vai prevalecer, e vai tentar, e vai tentar, e vai tentar, e vai tentar, e não consegue, porque Deus não permite. Até que a serpente não consegue tocar. O que é que ela faz?
Verso 15: então a serpente lançou da boca água, como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Ele não consegue tocar, então ele começa a jorrar água da boca. Esquisito, né? A imagem. A terra, porém, socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado. O dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela. Quem é o restante da descendência dela? O filho, ele tentou, não conseguiu. Quem é o restante? Ele diz aqui: os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Meus irmãos, o diabo ele não consegue destruir o povo de Deus. Ele pode matar eu e você, mas o povo, a existência de um povo nessa terra, ele não vai conseguir destruir. O núcleo da adoração a Deus, ele não vai conseguir calar nessa geração. Ele não vai conseguir. Então o que é que ele vai fazer? Jorrar água em direção a ela. O que é isso? A ideia por trás aqui é que ele não consegue tocar. Então o que é que ele vai fazer? Ele vai fazer uma enxurrada de coisas para tentar pegar. E algumas dessas coisas é mentira. O que é que nós hoje somos chamados? Intolerantes. Nós somos chamados de quê? Homofóbicos. Nós somos chamados de apoiamos genocida. Não é isso que estão dizendo por aí? Recentemente aqui em Campina Grande teve uma passeata aí do PT. E aí na passeada lá do PT estava lá escrito: quem tem consciência cristã não apoia genocida. Estava lá. O que é isso? Quer coisa mais clara do que isso? É um ataque. Aí tinha lá evangélicos e evangélicas pelo Estado de Direito. Pelo amor de Deus. Isso é manipulação. Não estou dizendo que direita também resolve, não. Não estou dizendo isso não, gente. Mas o que eu estou dizendo é que existe um discurso para demonizar a igreja. Existe um discurso para dizer que nós somos ruins, perversos, intolerantes, destruidores. E que quem é contra nós é bênção, é lindo, é amor, é libertação, Isso vai se intensificar, gente. Ele não nos destrói, mas ele consegue fechar aqui por um tempinho, mandar o povo para casa, para ficar em casa assistindo culto, botar o Estado contra nós, mas ele não consegue evitar que a minha boca proclame o que eu creio. Os verdadeiros crentes não se calam, não. Ele não consegue. E por isso, então, ele não consegue destruir a presença do povo. Ele faz o quê? Ele vai nos que testemunham. E aí ele vai perseguir. E agora, o verso 18, quando então a narrativa prepara o momento para ele começar a perseguição, acontece uma imagem aqui interessante. O verso 18 diz: e o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. Ou seja, como se ele fizesse aquela cena do herói, né? Aquela cena assim, sobre a areia do mar. Pronto, agora eu vou começar o tirinete. Agora eu pego esse povo. Como é que ele vai fazer isso? Aí aqui a gente vai detalhar isso aqui mais para frente, certo? Hoje eu vou só citar para vocês entenderem, porque eu quero mostrar para vocês a narrativa toda. Depois a gente vai detalhar esses dois pontos. No capítulo 13, do verso 1 até o verso 10, o dragão recebe uma arma. Ele recebe autoridade e permissão de Deus para liberar a primeira arma dele, o anticristo. Então surge a besta do mar, é o anticristo. O anticristo é um líder político e militar. Ele tem poder político e militar. É alguém com extremo poder político, que vai conseguir, pelo seu discurso, dominar a mentalidade do mundo e colocar o mundo contra a igreja, nos chamando de criminosos, intolerantes, miseráveis, assassinos, ou uma série de outras mentiras, como já existem países onde isso acontece. E aí depois, do verso 11 até o verso 18, ele libera a sua segunda arma, o falso profeta, que é um poderoso líder religioso e filosófico, que é quem vai deter o discurso
para incentivar a adoração ao dragão. Aqui é o que a gente chama de a trindade satânica. O dragão levanta um líder político que esse dragão, ele assume a imagem de Deus. Ele é o Deus disfarçado. Ele envia seu filho ao mundo, o anticristo. E esse filho é exaltado pela religião do falso profeta. E esses três, a trindade satânica, que esse falso profeta faria o papel do Espírito Santo, o anticristo faria o papel de Cristo na história, nessa trindade satânica, e o dragão faria o papel de Deus. E agora ele põe os reinos a favor dele. Por quê? Ele vai vencer? Não, ele já sabe que está derrotado. O texto acabou de dizer aqui, ele sabe que pouco tempo lhe resta. Mas ele quer causar o máximo de impacto que ele possa fazer antes de ser destruído. Então, nós temos aqui dois alertas importantes. Depois que se levanta o anticristo, João dá o primeiro alerta. O primeiro alerta do anticristo, quando levanta-se o anticristo, é o alerta que a gente vê no capítulo 13, verso 9. João dá um alerta. Levantou a primeira arma do dragão, João dá um alerta. Verso 9. Se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém tiver de ir para o cativeiro irá. Se alguém tiver de ser morto pela espada morto será. Ele está dizendo, se você tiver de ir para a prisão por causa do evangelho, vá. Se você tiver de ir para a morte por causa do evangelho, vá. E aí ele finaliza, aqui está a perseverança e a fidelidade dos santos. Essa é a prova de que você foi revestido pelo poder de Deus. É quando você passa a amar mais a Deus do que a própria vida, a ponto de entregá-la se necessário for, para testemunhar de que o reino de Deus não está nesse mundo. E aí, depois que levanta-se a segunda arma, falso profeta, esse falso profeta estabelece um sistema que faz com que todos os adoradores do dragão e da besta recebam um símbolo, um selo, que identifica ele como adorador. Todos os que não receberem o selo que identifica ele como adorador, são aqueles que se rebelaram contra o sistema, e por isso serão mortos, porque quem não recebe o selo de adoração ao dragão, à besta, é porque adora Deus. Então só existem dois tipos de pessoas: os adoradores da besta, que recebem toda a prosperidade que o reino da besta pode dar, ou aqueles que se rebelam contra o sistema e que por isso são mortos pelo testemunho. E aí João dá o segundo alerta. O segundo alerta a gente vê lá no verso 18. Ele diz assim: aqui está a sabedoria. O alerta dele é: seja inteligente. Entenda. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número do ser humano. E esse número é 666. Ele diz, olha, eu vou identificar para você aqui. Tenha sabedoria, você vai perceber o que esse número significa. É número de homem. E você precisa ficar atento, para que você possa, no momento certo, testemunhar por Cristo. Isso aqui é durante os 3 anos e meio. Lembra que ele vai estar com as duas armas dele. O dragão tem as duas armas dele, o falso profeta e o anticristo, dominando tudo. E aí, nessa imagem aterradora, assustadora para a gente, dizer assim, meu Deus, Deus nos esqueceu, Deus nos deixou aqui no meio dessa agonia toda, dessa angústia, dessa tribulação. Entenda que a gente aqui no Brasil não está passando por coisas assim, mas existem países que os irmãos em Cristo nós sofrem esse tipo de coisa, piores do que você possa imaginar. A grande diferença é que isso aqui vai ser no mundo todo. Hoje é em alguns países que isso acontece. Acontece essa perseguição profunda. Mas quando o anticristo e o falso profeta se levantarem e começarem a dominar o pensamento da sociedade como um todo, e a gente viu que é muito fácil dominar, não é?
Cria uma narrativa. Cria uma narrativa e fica todo mundo seguindo ela. Não estou dizendo, deixa eu deixar muito claro, não estou dizendo que isso aqui é inútil. Não estou dizendo isso, certo? Não sou cientista, não estou dizendo isso. Estou apenas dizendo para você como é fácil fazer todo mundo fazer uma coisa. Como é fácil dominar o mundo. Basta criar uma narrativa. Não estou dizendo que a narrativa é falsa, que a pandemia não existe, que não sei o que. Não, estou dizendo isso. Estou dizendo a você somente o quê? Que é fácil dominar o mundo de hoje. Não é difícil. E isso vai acontecer um dia. E essa dominação vai chamar todos aqueles que adoram a Cristo de criminosos. Como em países isso já acontece, mas não acontece em escala global. Mas quando o anticristo e o falso profeta se levantar, isso vai acontecer no mundo inteiro. E aqui, irmãos, diante dessa imagem você diz assim, e agora? Onde há a esperança? A esperança continua no mesmo lugar. Lembra que o texto diz que o dragão parou na areia, lembra disso? Na areia do mar. Todo posudo lá, dizendo assim, agora eu vou botar para quebrar. Levanta aí meus bichinhos aí, o do mar e o da terra. Vamos lá, vamos quebrar tudo. Nós temos alguém também. Capítulo 14, verso 1 diz, olhei e eis que o Cordeiro estava em pé sobre o monte Sião. Estava lá, o nosso Salvador, em pé sobre um monte. O monte da presença de Deus, vitorioso, absoluto, e não era sobre a areia do mar, era sobre o monte da presença de Deus. E aí o texto diz, com ele estavam 144.000 que tinham escrito na testa o nome do Cordeiro e o nome do seu pai. Ouvi uma voz do céu com o som de muitas águas, como o som de um forte vento, de um forte trovão. A voz que eu ouvi era como de harpistas, quando tocam as suas harpas, entoavam um cântico novo diante do trono, diante dos 4 seres viventes, diante dos anciãos. Ninguém podia aprender o cântico, senão os 144.000 que foram comprados da terra. Um cântico novo, que eu e você sabe qual é. Naquele dia que você entregou sua vida a Jesus, você cantou uma música diferente. Sua família te julgou, disse que você estava ficando doido, fizeram uma lavagem cerebral em você. Agora vai dar dinheiro para pastor, né? Talvez até te ameaçaram. Os teus amigos te deixaram. Mas sabe por que você não desistiu? Porque na tua boca tinha um cântico novo. O cântico vitorioso do Cordeiro do Monte Sião. E por isso você não desiste. Porque na sua boca tem um cântico novo. E é esse cântico que te sustenta. Mesmo no meio das angústias, das dificuldades e das tribulações. Não esqueça de quem está no monte. O diabo está sobre a areia, mas o nosso Deus está no monte. O tempo dele está contado, mas o do nosso Deus não. É eterno. Estes são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. Eles seguem o Cordeiro por onde quer que ele vá. São os que foram comprados dentre todos os seres humanos, primícias para Deus e para o Cordeiro. Não se achou mentira na sua boca e não tem mácula. No meio da angústia e da perseguição, com o falso profeta e o anticristo perseguindo o povo de Deus, ele precisa lembrar-se do cântico novo, da vitória do Cordeiro. Eles precisam se manter firmes e seguir o Senhor aonde quer que eles estiverem. E aí João, ele vê um penúltimo elemento que dá uma advertência para todo mundo, todos nós, toda a história da igreja. Os 3 anjos que pregam o evangelho. O verso 6 diz, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam na terra, cada nação, tribo, língua e povo, dizendo com voz forte. O primeiro anjo que prega o evangelho voa dizendo, temam a Deus e deem glória a Ele, pois é chegada a hora em que Ele vai julgar. Adorem aquele que fez o céu, a terra, o mar e a fonte das águas.
O primeiro anjo que prega o evangelho diz: adorem ao Criador, adorem a Deus, voltem-se para Ele, arrependam-se dos seus pecados, arrependam-se de suas idolatrias, adorem o Senhor. Essa é a primeira mensagem do evangelho. A segunda mensagem, seguiu-se outro anjo dizendo: caiu a grande Babilônia, que fez com que todas as nações bebessem o vinho do furor da sua prostituição. O segundo anjo diz: a maldade humana será julgada. Os reinos desse mundo irão cair. Arrependam-se e creiam no evangelho. E a terceira mensagem do terceiro anjo é: seguiu-se a estes outro anjo, o terceiro dizendo com voz forte: se alguém adora a besta e a sua imagem, e recebe a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho do furor da ira de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe para todo o sempre, e os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do nome da besta, não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Eles não terão descanso para sempre. Eles tentaram descansar nesse mundo e nos enganos da serpente. E por isso, eles não irão provar o descanso eterno, mas somente angústia, aflição, eternamente. Essa é a mensagem do evangelho. E nós? Verso 13. Então ouvi uma voz do céu dizendo: escreva: bem-aventurado os mortos que morrem agora no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Eles perseveraram nesse mundo. Eles se levantaram contra o sistema. Eles adoraram mais a Cristo do que a sua própria vida, porque eles são reflexo da vitória da cruz, da vitória no céu e da vitória do testemunho do Evangelho eterno de Cristo. Somos nós que temos o cântico novo, que cantamos alegremente, sabendo que o nosso Senhor repousa eternamente, vitorioso sobre o Monte Sião. Nós temos essa esperança. E aqui a gente pode passar por aflições, como o próprio Cristo disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Eu não quero céu aqui, pois eu não terei céu aqui. Esse mundo está quebrado. A serpente seduz esse mundo. As ideologias e as narrativas propõem suas soluções, que mais destroem do que resolvem. Porque esse mundo não tem solução. Mas você tem. Entregue sua vida a Jesus. Ganhe um cântico novo na sua boca. Só existem dois tipos de pessoas: os que confiam no Cordeiro e os que confiam no dragão. Os que ouvem o Evangelho e os que ouvem as ideologias desse mundo. Os que querem viver na Nova Jerusalém e os que querem ser ricos na Babilônia desse mundo. De que lado você está? É aqui que a gente não vai ler, mas do verso 14 ao 20, nós vemos então a história termina com a colheita. Essa colheita aqui, Cristo, ele aparece nessa imagem com uma foice para fazer a colheita. E ele faz a colheita de uma parte e leva para si. E a outra, um outro anjo faz a colheita e pisa no lagar da ira de Deus, que representa a condenação eterna daqueles que foram rejeitados, porque andaram no caminho que desagradou, que agradou seus próprios corações, mas desagradou o Criador, aquele que amou e se doou por nós.
Vamos orar? Ficar de pé? Nós aprendemos aqui essa grande narrativa. É isso que está acontecendo desde Gênesis e vai finalizar lá com a Nova Jerusalém, lá no final de Apocalipse. O livro foi dividido no meio e aqui a gente viu uma imagem geral do 12, do 13 e do 14. E aí nós sabemos a luta e a batalha com a qual nós fomos chamados para batalhar. Nós não fomos chamados para ter o céu aqui. Nós fomos chamados para testemunhar o Evangelho de Cristo aqui, esperando o que virá lá. Essa é a nossa batalha. Enquanto você estiver tentando encontrar o céu aqui, você só vai achar desilusão. Porque a mentira do diabo é de que haverá céu aqui. A mentira do diabo é de que haverá bondade, paz, alegria sem Deus. Isso não é possível, isso é mentira. O que o diabo está fazendo é apenas mantendo você ocupado. Hoje ele mantém os jovens ocupados com as séries, com os jogos, com a diversão. Hoje o jovem só quer se divertir o tempo todo. Sabe o que ele está fazendo? Ele está mantendo você numa panela quente, com a águazinha morna, bem confortável, te oferecendo um céu aqui, para depois, quando ele for condenado, você ir junto. É isso que ele está fazendo. E você está feito bobo, sendo levado pelas ilusões desse mundo. Sendo levado, sendo cozinhado em banho-maria, até o tempo chegar. Liberte seu coração. Onde você está, ore, dizendo assim, oremos. Senhor Deus, te peço perdão, Senhor, pelos meus pecados e falhas, Pai. Me perdoa, Senhor, por nunca ter parado para entender a grande narrativa desse mundo. De que eu me rebelei contra o Senhor, mas o Senhor me amou enviando o seu Filho. Então, me recebe, Pai, como teu filho. Me perdoa, Pai, pelos meus pecados. Me dá a esperança, me dá o cântico novo em meu coração. Ó Deus, eu te peço, Pai, não me deixe ser enganado pela serpente, mas que eu possa confiar no Cordeiro que venceu. Me dá um novo coração, em nome de Jesus. Amém. Convite descuidado ou impensado.